Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é um dia super especial para mim. Estou aqui com o Vicente Tolesano, meu mentor, fundador da Casa da Crítica, professor de filosofia, mestre em filosofia, e é o meu mentor em assuntos retóricos, né? Os meus estudos filosóficos, quem direciona para eu não me perder nesse mar de informação é o professor Vicente. Para mim é um prazer recebê-lo. Alegria. Simon chegou na Casa da Crítica há uns 4, 5 anos, algo assim, porque tinha lançado um trabalho de retórica, e isso já foi altamente atrativo para o Simon, e a gente só evoluiu desde então. E retórica tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, tá? Que é a saúde afetiva. Isso, nós vamos falar sobre saúde afetiva. Então, se você tem interesse nesse tema, como educar os afetos, a importância da autoestima, a importância de conhecer e ter clareza do seu senso de potência, vá lá, pega o seu caderno, uma caneta, que vai valer muito a pena esse papo. É estudar com a gente. É isso aí, Vicente, é contigo. Olha, como a gente acabou, vamos falar saúde afetiva, como a gente esbarrou falando da retórica, precisa fazer uma advertência inicial importantíssima. Retórica, no seu sentido clássico, é muito diferente do seu sentido vulgar. No sentido vulgar das coisas, isso aqui é retórico. Como? Isso aqui é enrolação, isso aqui é mentira, isso aqui é papo solto, etc. Isso é a má retórica, evidentemente. Existe a má retórica, como a retórica é uma arte importantíssima para o autoconhecimento, para a educação dos afetos e educação da força de vontade, no seu sentido clássico. A ideia de retórica como a arte de persuadir auditório, ela existe. Mas o estudo da retórica vai muito além do que isso. Estuda-se, inclusive, como que se persuade ou até manipula auditório, mas não para ter um manual de como que eu faço isso meramente. É para entender o que está por trás. O que está por trás do processo das pessoas, tá? Quais são, o que tá, a pessoa pode ser retoricamente fazer uma coisa que ela não tem a menor vontade de fazer, mas ela faz. Porque justamente aí tem uma debilidade afetiva. O estudo da retórica, efetivamente, é para compreender essa dinâmica, inclusive de auditório, para ir mais fundo e propor em cima disso uma educação da vontade humana, que vai ser forte para repelir a má retórica e para desenvolver e seguir a boa retórica. Inclusive necessário, né? Indispensável. Não se combate má retórica sem a boa retórica. A boa retórica. Então você não pode falar, isso aqui é retórico, então não presta, um purismo estúpido. Você tem que compreender a retórica. A própria verdade, a própria bondade, o próprio amor tem que ser retoricamente dados. Tá? Separar o falso, combater o falso amor sem um recurso retórico, olha, é andar para trás, tá? É andar para trás. E é interessante quando a gente fala sobre isso, porque a retórica é a arte de entender as emoções, né? E a partir daí conseguir fazer talvez algum ajuste. Aí a gente entra, eu acho que no campo da saúde afetiva. Vamos lá, outra advertência importante. Vamos falar de saúde afetiva. Fizemos uma advertência com respeito à retórica. Saúde nós não estamos falando como médico, eu não sou médico. Isso às vezes tem um disclaimer que tem que ser posto. Tá? Então, quando a gente falar de saúde afetiva, a gente não está com nenhuma pretensão aqui de dizer quem é esquizofrênico, quem é paranoico, quem é psicótico. A gente está usando isso aqui num sentido muito mais amplo que o médico. Tá? O que é saúde de afeto? Saúde é algo que vai te tender ao bem. O teu corpo tem aspectos de bem, de bondade nele. Você diz saúde quando eu estou saudável, quando o corpo está funcionando bem, está fazendo bem suas funções. Tá? Ponto. Então há uma ideia ampla de bondade por trás da saúde. Estar saudável quer dizer estar bem e reproduzindo bem. E isto é válido igualmente para os afetos. Tá? Então uma boa afeto, todos nós temos afetos. Tá? Sem afetos nós não vivemos, etc. Já vem de Aristóteles, que é um dos primeiros grandes estudiosos da retórica, não o primeiríssimo, mas está entre o time dos primeiros, que estudou a retórica como entendimento e elaboração dos afetos. Entender os afetos é uma coisa, elaborá-los é propriamente arte retórica. Tá?
E ele já tinha essa proposta ele já tinha entendido que a própria razão humana decorre de uma boa afetividade. Se você não tiver uma afetividade saudável, tá? Enfim, você não consegue ter uma inteligência reta também. Se você tem uma afetividade torta, a tua inteligência declina para justificar aquele afeto torto. Tá? Ela vai justificar, sabe o caso? Dá um exemplo clássico aqui. É o cara que apanha, está numa relação tóxica, está numa relação abusiva, que ele é humilhado, que ele apanha, e ele racionaliza. Não, mas eu tenho uma missão para fazer isso. Eu tenho uma missão para fazer isso. Tem um porquê aqui, né? Mas ele começa a racionalizar, ele passa a pôr a razão a serviço de justificar aquela má afetividade. Então, e você não vai resolver esse processo só mostrando o absurdo racional que a pessoa está, mas ele tem que elaborar um afeto que provavelmente ele tem uma baixa autoestima para uma autoestima, porque daí está fácil ele racionalizar corretamente. Tá? Então, o processo de retórica vai visar, nesse sentido clássico, muito para além da persuasão, um sentido mais penetrante mesmo, formativo, para a pessoa constituir os seus afetos. Tem muitas abordagens sobre os afetos, tem trocentas, freudiana, junguiana, dos antigos, dos clássicos medievais, das religiões, tem diversas. Como é que eu entro no mundo dos afetos? Como é que eu avalio razoavelmente os afetos de alguém? Tem um monte de abordagens e muitas muito boas. Tá? E tem bobagem também que se fala por aí, tá? Tem tudo, tem quem fala ouro e tem quem pinta pedra de amarelo, você tá entendendo? E fica lá e a pedra da amarela é ouro, esse tipo de besterol, tá? Agora existe, entendeu? Mas eu sigo muito uma abordagem nesse ponto do Erich Fromm, um pensador mais moderno, que ele tem um esquema de pensar que eu gosto muito e tenho verificado bons resultados, tá? E que ele reduz faz um esquema da grande complexidade da afetividade humana para duas dimensões básicas: a autoestima e o senso de potência. Isso são condições primárias, como o chão da casa, para os afetos outros poderem subir. Tá? E ele tem todo um desenvolvimento, é um autor que eu gosto demais, acolhi esta abordagem como principal, não pode ser nunca única, você nunca pode casar com um autor e agora não tem mais nada a envolver, mas é um autor que basilar para mim, na minha forma de pensar, ele complementa muito Aristóteles. Tá? Enfim, então, ele decompõe. Nós temos uma estrutura cujos afetos primários são a autoestima e o senso de potência. Ele faz um paralelo muito lúcido disso com a maturação humana, e ele vai identificar a autoestima como uma maternidade e o senso de potência como uma paternidade. Pai e mãe todo mundo tem, no sentido que todo mundo tem função de mãe, todo mundo tem função de pai, mesmo que não tenha tido nem mãe nem pai. E essa função é a autoestima e o senso de potência, em que o pai e a mãe são símbolos materiais, são símbolos materiais para isso. Quando se costuma dizer aquelas coisas assim, o amor de mãe aguenta tudo, no coração de mãe cabe tudo. Então, essa autoestima, a mãe, nesse sentido que ele está falando aqui, representaria a autoestima. Representa a autoestima, inculca. A mãe tem um cuidado para prover, um cuidado material. Alimentou, protegeu, cuidou, guardou, isso é material. Mas esse cuidado material inculca um senso de bem-querer que vai instigar ao longo do tempo essa autoestima. A mãe gosta sempre do filho, numa relação saudável. Não interessa o resultado do filho. O filho está certo, a mãe gosta dele. O filho está errado, a mãe gosta dele. O filho não sei o que gosta dele. Isso é um representante de uma incondicionalidade, que não interessa o que aconteça, eu tenho um porto para me ser acolhido. Tem para onde recorrer. Tem para onde recorrer. O amor materno. Que no limite, isso quando é maturado, a mãe vai passar
E aí uma pessoa amadurecida, como diz o Fromm, e eu concordo, é a pessoa que já virou pai e mãe de si. Eu gosto de mim, incondicionalmente. Se não sei quem não gosta de mim, eu gosto de mim. Se eu fui melhor, eu fui pior, eu tenho que me restabelecer. Eu tenho que gostar de mim. Eu valho e único e tão somente porque eu sou. Que isso está imbricado no amor maternal, como minha mãe gosta de mim só porque eu existo. O só fato de eu ser filho da minha mãe, ela gosta de mim. Bom, eu valho. Ponto. Então, assim, isto vai na elaboração ser tratado como autoestima. A mãe vai passar, gente. E quem não teve mãe vai ter mais dificuldade. Quem teve mãe, quem não teve mãe, quem teve mãe tóxica e etc. Que a maioria do Brasil é de órfãos, o que eu vou mencionar aqui. O órfão, concreto, material ou não, eles têm a mesma travessia, que é virar uma pessoa adulta que se torne pai e mãe de si. Mais fácil quando você gozou da afetividade. Quando você é criança, você recebe naturalmente, você é um credor natural. Muitas vezes não se realiza, infelizmente, mas ali é a hora de receber. Mas tem a hora que você tem que dar para você mesmo esse amor. Eu sou a minha mãe, eu sou o meu pai. Pouco relevante a biografia concreta nesse sentido, porque se eu for órfão, efetivamente, eu tenho o mesmo dilema, que é virar meu pai e minha mãe. E aí, então eu gosto de mim. Uma pessoa com autoestima, se é humilhada, se é maltratada, ela levanta embora. Mas simples assim, óbvio assim. Olha, você não gostou de mim? Beleza. Você desaprovou minhas coisas, é você que desaprovou. Eu entrar em pânico porque não gostaram, ai, mas e isso e aquilo, etc. E não fica com racionalização estúpida. Então aquela questão, o chefe não gosta de mim, mas deve ser, e porque o outro não gosta, e se nos quer. Sabe, é um caso terrível, terrível. Tem pessoas que é a relação sadomasoquismo. O pessoal, quando fala em sadomasoquismo, termo forte e tal, é verdade, e tem também uma visão caricaturizada, ruim, que sadomasoquismo tem duas visões ruins sobre o sadomasoquismo. O pessoal acha que é doença de cama, de sexo, cara que gosta de bater ou de apanhar na cama. Isso é verdade, mas é uma visão pequena, material, limitada, caricaturizou-se a partir de um detalhe. O cara que gosta de apanhar, tomar bufetada, chicoteada na cama, é masoca. Mas o masoquismo é muito mais amplo que isso. O masoquismo é uma pessoa que se mantém, não é que e é outra ideia para explicar. O masoquismo gosta de apanhar, gosta de ser humilhado. Mentira, outra visão caricaturizada, estúpida. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de ser humilhado, todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ser bem recebido, está em relação boa. Tá. O que acontece é que a pessoa pode ter, porque não tem autoestima, ela não tem força para ir embora de um lugar ruim e racionaliza que aquilo é bom. Ela fica ali e começa a criar uma série de justificativas para esse fato. Sim, mas as justificativas as mais reais possíveis. Eu tenho uma missão espiritual de apanhar. No fundo, ele me bate, mas eu sei que ele gosta de mim. Sabe, isso são coisas assim, são absurdos, tá? Mas o que está por trás disso? Não é uma ideia errada, a ideia é esdrúxula, mas é uma afetividade que está doente. A pessoa não gosta dela, ela é doente. Pode dizer isso, é grau de insanidade gigantesco. Eu não estou falando no sentido clínico, estou falando no sentido existencial. É algo muito profundo. Você foi maltratado num ambiente, você fala, tudo de bom, eu agradeci, eu parti. E tudo bem. E você não precisa gostar de mim, sabe? Você só precisa me respeitar. Se você estiver no meu convívio e eu não puder te mandar embora, aí você me respeita. Mas agora, gostar de mim... Não é condição sine qua non para minha existência. Sim, eu não preciso gostar de mim, não preciso de você. Claro, preciso respeitar as pessoas me respeitar, nos convívios que eu não posso ir embora, mas enfim. Agora são coisas de agora eu ficar, sabe, eu gosto de mim, por quê? Está mal, vem gostar de mim. Isso é mendicância. Isso está ligado lá na autoestima, que está doente. E aí é o seguinte, o conjunto inteiro vai cair.
A inteligência não vai subir, os julgamentos vão ficar, ele vai estar, a pessoa pode viver a vida inteira racionalizando, vivendo uma realidade paralela, de que, aí ele fica projetando, ele fica ansioso, o fulano fez tal coisa, é pra mim, o Beltrano fez aquilo, mas nem tá nem aí vendo o cara, e ele tá achando. Então assim, mais pra frente eu vou falar um pouco agora da senso de potência, que vem aí no fluxo, na conta da paternidade. Vamos falar como que cura essa doença de baixa autoestima, essa doença. Tem algumas abordagens. E o senso de potência, que é a segunda frente, segunda base afetiva, segundo chão dos afetos. Eu gosto da palavra chão. Tá? O senso de potência tem uma relação aparentemente paradoxal com a autoestima. O senso de potência é o seguinte: para eu gostar de mim, eu tenho que fazer alguma coisa boa. Porque eu vou me achar que valho na medida que eu surto efeito. Efeito bom. Então, quando falou lá na perspectiva, na ponta da mãe, independente de qualquer coisa, eu tenho para onde voltar e a minha mãe vai gostar de mim. Independente de que eu fizer, eu tenho que gostar de mim. No senso de potência, eu faço coisas boas, eu tenho efeito no mundo, é mais do que apenas ser estaticamente considerado. Eu gero efeitos, eu produzo alguma coisa boa, então eu gosto porque eu fiz. Ponto. Eu me desafio, eu realizo. Olha lá, eu que subi aquilo ali, eu que fiz. Puxa, aí eu me sinto bem. Isso é muito ligado a uma visão clássica da figura do pai, principalmente quando o Fromm escreveu isso aí num contexto meio vitoriano, aquela coisa em que o pai representava uma figura mais severa. A mãe sempre está ali, mas o pai é o mais censor, o exigente, cumpre aquela questão da exigência, que, se bem elaborada, bem assimilada no processo de maturação, é a nossa capacidade de nos autodesafiar. Eu me desafio a tal coisa, não é para cumprir alguém, não é para cumprir porque o pai quer, mas é porque eu me desafiei. Perfeito. Por quê? Porque sim. Isso é eu, o problema é meu, é da minha psique, é da minha existência. Sabe aquela questão de criancinha? Mancha aquela questão de criancinha que vai para a praia? 3 aninhos. Chegou na praia, ele vai no colo da mãe. Soltou ali na areia, começa a correr. Vai correndo para a praia, olhando para trás para o pai. Pai. Até o corpo, até a fisiologia do corpo está reproduzindo isso daí. Olhando para o pai ver para onde ele foi, para mostrar para o pai que pode ir, mas também perguntar para até onde pode ir. Está ligado na potência. Então, assim, tem pessoas que simplesmente se acham impotentes. Não tenho condição de fazer. Nunca me desafiei, não vou me desafiar, não tomo decisão. Mas logo eu, e por que, como, e etc. Então, assim, e isso é seríssimo. Aí ele começa normalmente a ter culpado. Eu ia fazer, mas daí veio não sei quem que fez, e o outro, e aquilo. Aí ele começa a montar, ele justifica as sabotagens que ele tem, que se ele se sabotar, vai fazer, está ali na reta final, ele sabota a coisa, recua tal, porque ele não sentiu potência. E aí ele racionaliza, porque foi não sei quem, e foi isso, queria, mas não deu. Quase deu, mas não deu. Sabe assim? São manifestações comuns. É a vida que poderia ter sido, mas nunca foi. Isso, aí fica melancólico, mas é claro que eu tenho potencial, mas sabe, eu fui sabotado, me zoado, sabe, enfim, sabe, eu tenho que controlar as palavras aqui, porque se eu falar na nudez, mesmo que eu queria falar, vai corar as pessoas, aí você sabe como é que é a coisa, entendeu? Mas enfim, então, essas são estruturas básicas. Se você não tiver nenhum nem outro, você não tem nenhum dos dois. Porque sem o senso de potência tem a relação paradoxal, como eu falei. Se você não tem potência, uma grande dimensão da vida, você não gosta, você tem que curtir efeito. Nós estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para amar. A única razão da existência da vida é amar. Amar é surtir efeitos bons para os outros. É a história em que o saudável, do saudável emana saúde. E do doente emana doença. Você está entendendo? Entenda. E do desajustado, do cara que está vivendo nos infernos que ele inventa ali, ele está infernizando a vida alheia. A dele e a dos outros, não tem jeito, não somos neutros nessa questão. E aí o cara não gosta de si.
porque ele não tem potência, eu preciso me desafiar, eu preciso ver efeitos que eu faço para gostar de mim, eu não faço, aí eu deixo de gostar de mim, mas eu também abalo a minha própria autoestima por isso, ou se eu já não tenho autoestima, como eu já nem gosto de mim na partida em termos estáticos, eu também não vou produzir. E aí girou e tumultuou, e, enfim, aí você pode ver vidas psiquicamente dissociadas, erráticas, perdidas, assim. Infelizmente, tá? Infelizmente. Girando em falso, né, Vicente? Giro em falso, muito giro em falso. Em desordens, assim, infelizmente, a coisa triste de dizer, mas a falta de saúde afetiva é gigante, gigantesca. As pessoas entram em explosão, erraticidade, vergonha, inibição, desajustes, mundos fantasiosos, devaneios, mas assim... Você mencionou ainda há pouco, Vicente, desculpa te interromper, claro, a questão do estabelecimento de limites. Até para isso o senso de potência vai servir. Claro, se você não é forte... Se você não tem um senso de potência, você não se acha forte. Se não se acha forte, você quer para pôr limite no outro. Você não pode nada. Se você não tem um senso de potência, você está na mercê do outro. Ele que pode. É ele que pode. As próprias figuras da idolatria estão aí. Idolatria manifesta aquelas idolatrias intensas, fervorosas. O cara tem orgulho de que ele é fã de um ídolo. Ele é um fraco. Ele é um fraco. É como se ele cedesse a potência todinha para o outro. Sim, mas é isso aí mesmo, absolutamente isso. Lá está a fonte da potência. Se você é um fraco, um debilitado, um acuado, você vai procurar o forte, o protetor, é o padrinho. Nós temos a cultura do padrinho. Sabe assim, que tem um lado saudável da cultura do padrinho e tem um lado pernicioso, você está entendendo? Tudo tem que ter o padrinho, que é o padrinho que pode, todo mundo vai lá fazer, não, vim pedir bênção para o padrinho. Quase fraco, ficando mais fraco. Qual é a questão muito séria nisso daí? Quando você faz um ato afetivamente saudável, você fica mais forte sempre. Quando os seus afetos decidem estabelecer um vínculo bom, cortar um vínculo mau, pôr um limite adequado, ou etc., você faz o que é adequado ali para você e você fica mais forte. Ininterruptamente nós estamos em todas as dimensões da vida, em progressão ou em decréscimo. E quando você está subindo, beleza, subiu o degrau, mas segue uma tendência de subir. Em todo ato que você abaixa, uma inibição, uma vergonha, a tolerância ao intolerável contra você, você padece daquele mal ali e cria um cenário pior de tendência para decréscimo. Tá? Isso não existe estacionamento na vida. Isso é uma ilusão, isso é uma visão materialista, isso é uma visão realmente tosca. Tá? Parou, começou a descer. E é argumento que é o que é a ideia do parasita. Estou paradinho, você está declinando, o parasita está perdendo. E você está entendendo todo dia. Então isso é uma questão muito séria. Mas assim, se você começa a aplicar esses esquemas aí, tá? Você vai ficar assustado, tá? Você vai ficar assustado. Primeiro porque você vai ter que levantar a mão para coisas doloridas e falar, porra, eu me permiti abuso não sei onde. Porra, eu me sabotei não sei quando. Toda ascensão de consciência é dolorida. Eu gosto muito da metáfora do parto. Ela já foi explorada por Platão e tal. Para criar, e nós estamos nos criando todo dia, tá? Não tem, a dor do parto dói. Parto vai doer. Tá? E isso aplicado no parto físico, lá no rebento que vai chegar à luz, é na nossa consciência que está recebendo mais luz todo dia. Para que você saia de um patamar para outro, meio que exauriu aquilo de baixo. Você tem que viver um patamar em que você espera-se que você receba a mãe, você receba o pai bem recebidos, mas espera-se que a cada dia você está diminuindo isso e vai vir. Não é que ninguém fica sem pai e mãe, ele tem que ir virando pai e mãe de si. Se você não teve pai e mãe, objetivamente, materialmente, fisicamente, você tem orfandade. Essa orfandade vai ter que ser superada ao longo da maturação, só e só por você se tornar pai e mãe de si. Agora, existem demasiadas situações em que o camarada tem, o pai tem a mãe, mas ele não assimila essa psique. O cara pode ter recebido o afeto maternal, o afeto paternal, mas ele não elaborou, ele não assimilou, que é a questão, ele não maturou. É a história do marmanjão,
que está na casa do pai e da mãe ali. Não é só o confortinho material, que tem isso também. Não, casa, teto, casa, roupa lavada ali, o pai olhando e tal. Mas ele não tem estrutura psíquica para ir embora. Não tem estrutura psíquica. Então é uma doença terrível, gente. É terrível, isso é doença. Marmanjão tem que fazer a vida dele. Você está entendendo? Ele já tem que ter virado o pai e mãe. Disse, pai e mãe são passagem. O fluxo razoável, natural, que o pai e a mãe passaram. E a prole foi. Numa visão saudável, até o pai e a mãe tem que acolher, tem a hora de dar. E tem a hora de, chutinho no fundilho para ir embora e bater asa, meu. Você está entendendo? A prole naturalmente deve querer ir, mas se não vai, dá um empurrãozinho. Empurra para sair. Senão aí já entra em outro nível de afetividades terríveis, etc. Então. Muito bom, bate-papo excelente com o professor Vicente Tolesano. Nos explicou aqui a questão da autoestima, do senso de potência, como é que a gente faz para equilibrar isso. E você que me acompanha já há algum tempo deve saber que isso tem a ver com a maturidade da pessoa adulta. Quando falta senso de potência e autoestima, dificilmente o sujeito vai amadurecer. Vicente. Ele vai procurar pai e mãe postiço. Quando você xinga uma criança, não faça isso, né? Tu usa só como símbolo, mas você vai ver uma criança ser xingada, ser maltratada, ela corre para a mãe. Falaram que é isso, falaram que é aquilo, e etc. Vamos com a mãe. Tá aí. Naturalmente, porque ele sofreu algum ataque na dignidade, fala uma mentira para uma criança, não, você é verde. Não tem pânico, vai pedir apoio da mãe, porque é aquilo que mexeu a integridade, do valor essencial da pessoa, vai buscar a mãe. Se você falar para o menino que ele é fraco, ele vai pedir proteção do pai. Tá ponto? Então o que acontece? Aí se o cara é imaturo, ele vai procurar pai e mãe para cumprir, porque ele não tem em si esses recursos. Ele pode achar milhares de mães postiças, milhares de pais postiços. E existe um fenômeno curioso, que o cara pode procurar um pai e mãe, arrumar o pai e a mãe sem que esse pai e mãe saibam que são o pai e mãe dele. Isso no meu escritório foi muito comum. Eu fui advogado muitos anos, tá? E no escritório de advocacia, eu não tinha maturidade de entender esse fenômeno, mas como eu tinha colaboradores que me tratavam como se eu fosse pai dele. Ele vinha, ele tinha uma projeção de pai em mim, porque eu era a proteção, eu era isso, o caminho. Essa proteção do pai, gente, é importante dizer, e ligado ao senso de potência, eu esqueci de falar, é um senso de orientação. Perfeito. Saber um rumo, ter um caminho razoável para seguir é potência. A função do pai é nessa de dar uma potência de capacidade de realizar, que passa uma ideia de orientação de caminhos. Então, isso é muito sério. Tá? Então, assim, e aí o cara vai procurar pai e mãe postiço de monte, vai chamar político, vai chamar ídolo do não sei o que, vai chamar a fulana de não sei aonde, se afeiçoa dentro de uma realidade paralela que está construindo. E aí ele é doente. E como a gente tem pessoas assim hoje em dia, Sempre tem. Você pode dizer assim que a gente tem uma doença da contemporaneidade. Essa é uma doença da contemporaneidade que não é exatamente, é uma expressão da mesma doença, tá? Mas assim, essa é uma expressão nova. O pessoal acha que não é nem o capitalismo, isso, aquilo, não. É a sociedade de consumo. A grande doença é a doença do consumo. Você achar que a necessidade de consumir está ligado à realização da tua estima. Eu valho porque olha as coisas que eu tenho ou que eu compro. Ou eu sou forte porque eu tenho poder de consumo. Isso é algo novo dentro da história da humanidade. Tá? E já tem alguns teóricos debruçando sobre isso e etc. Tá? O problema do consumo. Isso é novo. Mas a condição humana de renunciar à liberdade é antiga. Se você renuncia à ordem afetiva primária, que como eu montei, ela vai ser decomposta no processo, nas dimensões da autoestima e nas dimensões da potência, você está renunciando à tua liberdade. Liberdade aqui não é liberdade política, não é liberdade jurídica, não é liberdade social. Liberdade no sentido essencial, liberdade metafísica, como alguns autores dizem. Você deixou de ser um ser íntegro que conta consigo e pode por si. Ponto.
E a renúncia da liberdade é muito antiga. Boa parte, antes de eu chegar no front, com a compreensão desse pensamento dele, eu já tinha estudado muito o processo da servidão, e falando aqui a servidão muitas vezes voluntária. Existe a servidão no sentido da escravização. A pessoa renuncia à liberdade de ser e passa a copiar. Passa a copiar ou passa a pedir dono. Ele passa a pedir dono. Uma coisa é você chegar na África, descer com um exército e capturar pessoas e trazê-los como escravizados. Eles não são puramente escravos, eles foram escravizados. A liberdade dos escravizados, e eu reparo bem essa questão, negros para cá, eles não eram escravos, eles eram escravizados. A liberdade foi roubada, objetivamente por força maior. Agora, ela não foi renunciada. Para o cara que tem acesso ao bem material, ao bem, mas ele renuncia. É sobre essa dimensão que nós estamos falando aqui. Tá? Estou falando da dimensão, se o cara não tem estabilidade afetiva, ele vai ficar pedindo mãe para todo mundo, ele vai ficar pedindo pai para todo mundo. Uma coisa muito dura, tá, gente? Muito dura. Mas é muito dura quando você começa a estudar, porque é tirar véus de ilusão, assim. A pupilinha vai doer com a luz, quando você começa a estudar a relação sadomasoquista. Que nós temos uma visão social a ver o sádico como uma perversão e o masoca como um coitadinho. É verdade que o sádico é uma perversão. Sim. Beleza? Não estou tirando de nada, você não pode abusar de alguém. Se alguém abusa de si, você não pode abusar desse alguém. Agora, é o seguinte, há muitos aspectos da relação sadomasoquista, quem manipula é o masoca. Ai, o cara me bate 3 vezes por semana, agora bateu 2, tem alguma coisa, ele está batendo em alguém mais. E é o exemplo da renúncia da liberdade. Sim, ele renunciou à liberdade. Então, o masoca não gosta daquele sofrimento que ele está, mas ele não gosta de tomar decisão, ele não gosta de ficar sozinho, ele não gosta dele mesmo, ponto. Não é que ele gosta daquela dor, você está entendendo? Mas assim, então são coisas muito terríveis. Quando você dá um sentido um pouco mais amplo para isso, vai pegar as figuras do analfabeto funcional, do fanático religioso, do ativista e etc., você vai vendo estruturas sutis, claro, em graus diluídos aí, de relação masoca, de relação que no limite é um desajuste, tá, da afetividade primária. E uma vida inteira pode ser construída em função de ilusões, de devaneios, de irracionalidades que não se sustentam. Mas eu queria tomar pé de uma coisa importante. E aí? Como fazemos para educar esses afetos? Como é que resolve a saúde? Como é que eu quero ter uma vida afetiva na vida? O afeto, gente, tem que pôr ordem na casinha dos afetos. Mas tem que superar isso aí depois. Isso vai ficar para outra conversa. Mas assim, arruma a casa primeiro, antes de subir o segundo andar, terceiro andar. São os níveis de razão, os níveis de intuição, os níveis de missão. Beleza. Mas assim, se o afeto está zoadão, não só isso é o primeiro andar xoxo. Você não vai fazer o segundo andar, você está entendendo? Então, vamos arrumar o primeiro andar. Tá? E daí, o que acontece? Então, como é que arruma? Como é que eu melhoro a minha autoestima? Tem muitas situações, isso aqui não é mentoria, isso aqui não é consultoria individual, isso aqui não é terapia individual, isso aqui é uma conversa geral, informativa, para chamar a atenção a algumas coisas. Vou dar 2 dicas, uma para o senso, a autoestima e um para o senso de potência. Tá? São 2 dicas gerais e que na generalidade dos casos é muito útil. Cada alma, cada pessoa, cada personalidade é única. Não é, vou insistir muito nessa tecla. Isso aqui não é receita de bolo que não fura, mas é uma referência para se ter, para refletir a esse respeito e aplicar assim na medida que cabe. Então, etc. A autoestima, se diz um jeito de retonificá-la, desenvolvê-la, é desenvolver uma fortíssima intolerância ao desrespeito. Você me desrespeitou, valeu, berrou comigo, me maltratou, tratou com empáfia, com desdém, eu vou embora.
Se eu estou num trabalho, o que é muito comum o cara fazer? Está num trabalho tóxico. Grande parte dos trabalhos é tóxico. Mas o cara desenvolve outra racionalização cretina. Não, aqui no trabalho eu vou levando, e em casa tudo bem. Não existe isso. Isso é ilusão. Nossa, que ilusão, viu? Você não é um ser dissociado, você é um ser integral. Você tem que exigir ser respeitado em todas as dimensões da sua vida. E aí você vê a dificuldade prática para isso, mas viver é dificultoso, lembrava João Guimarães. É dificultoso mesmo. Ser pai e mãe de si dá trabalho, é oneroso. Crescer dá trabalho. Mas enfim, a conta de não trabalhar é mais cara dos que trabalharam. Viu? Então o que acontece? Então você está num trabalho que é tóxico, tá? Você tem que recolher asinha. Não quer dizer que você tem que ter um trabalho perfeito. Não quer dizer que você tem que se revestir de pessoas perfeitas. Isso é infantilidade. Agora, você não pode andar com pessoas tóxicas, com gente narcisista, com gente desperta, de tudo bobão, onde que o desrespeito é saliente. Então o trabalho é tóxico, você vai ter que arrumar outro trabalho. Quer dizer que em 24 horas eu tenho que arrumar outro trabalho? Talvez você não possa. Mas em 24 anos, em 2 anos, não sabe aquele cara, não, trabalhar é um horror. É mesmo? É. Que o chefe isso, que o chefe aquilo. Passou 24 meses, está do mesmo jeito. E aí, mas passa 24 meses, passa 5 anos, 10 anos. E aí o cara fica naquele, sabe, fica difícil. Uma única hipótese que você pode aceitar, o desrespeito contra você, isto é digno, isto não é indigno, é quando você aceita esse desrespeito em prol de um terceiro que você tem que cuidar. Do terceiro. O famoso cara, você recebeu um assédio numa X situação, tá? Numa X situação, agudo. Só que você trabalha ali e você precisa do salário, porque dali a 10 dias tem que pagar aluguel, tem que pagar a escola do filho, tem que isso. É para alguém que tem um senso de sentido você engolir aquele sapo para na primeira oportunidade ir embora. Mas se é algo para você, meu, e você ficou, se você não gosta de si. Sabe uma outra coisa que é um desrespeito, mas as pessoas gostam, no sentido, consentem, bobamente a sedução. Sedução, gente. Eu finjo que tenho interesse em alguém, para que esse alguém mostre, eu finjo um falso afeto para essa pessoa vem com um afeto atrás de mim e aí eu desapareço. Vou embora, sumo, não vi. Quero que a pessoa ligue 3, 4 vezes me procurando para eu dar risada. Isso é perverso. Agora, há uma cultura que fomenta esse tipo de merda. Isso é tipo de merda. A sedução disso daí é filhote do amor romântico, é outra besteirada. Isso é besteira. Isso é uma besteirada, assim, coisa mesmo, assim, não, é coisa assim mesmo de ilusão. De ilusão, mas envenenada mesmo. Tá? Então, assim, alguém te seduziu, sedução, no sentido etimológico do termo, sedução quer dizer desvio do caminho. Tá? Eu não quero nada com você, mas eu desvio o teu caminho, desvio tua atenção, desvio tua atenção, teu tempo, tua energia. Você vem para cá, mas eu nunca quis realmente entregar um afeto para você. Só quis mostrar uma perna, só quis exibir uma qualidade minha, só quis impressionar, mas não quero nada com nada. Então assim, se você está disposto a deixar a tua autoestima forte, você não tolera o desrespeito e põe a sedução na conta do desrespeito. Marcou, a pessoa desapareceu, sumiu, vá embora. Que está perdendo? Nada. Está perdendo nada. Bom, o simbolismo hoje que a gente tem da sedução é o consumo. Volta para aquela coisa. O consumo, ele cristaliza quase todos. O consumo é um meio de seduzir. Porque, vou comprar tal coisa está posta lá para te seduzir, você acha que aquilo vai te levar para algum lugar. Bom, não vai levar para nenhum. Então, essa é uma questão séria. Então, como é que vai? Vamos voltar. Preciso melhorar minha autoestima. Você tem que, em todos os ambientes da vida, ser respeitado. Mas tem horas difíceis. Mas meu pai me desrespeita, minha mãe me desrespeita, meu filho me desrespeita, meu cônjuge me desrespeita, meu não sei o que me desrespeita. Enfim, você tem que pôr limite em tudo.
Se você mantiver um local em que você não pode estabelecer o limite, ó, aqui é não, você vai estar permitindo que o teu castelinho desmonte. Aquela ideia, me desrespeitam, mas eu não sinto, eu aguento. Ilusão. Isso pode ser verdadeiro numa circunstância que você tem que segurar uma coisa, mas você ter isso como uma solução, como uma racionalidade, é uma racionalidade tosca, tá? E mostra que você está num estado já fundo de poço. Mas está todo mundo, isso é o argumento do Mazoca, mas todo mundo é humilhado aqui, que direito tem o eu de não querer? É o jogo do, enfim, eu não estou com problema se todo mundo está dentro do buraco, já que eu estou no buraco, mas está todo mundo, está tudo bem. Isso é carência, gente, isso é carência. Quando falta a autoestima e o senso de potência, vem a sensação de carência. Sensação de carência, sensação de desamparo, tá? E etc. E, mas então está quase todo mundo carente? Sim. E aí vem algum cerebrinho, mas então eu tenho direito de ter autoestima? Tem. Eu vou mais longe, até acho que tem dever. Tá? Agora, o que acontece? Eu ia dizer, é uma obrigação. Uma obrigação. É apenas uma obrigação, não tem nada de extraordinariedade. O fato do nível das coisas estar muito basal, o cara acha que tudo bem, não tem problema de ser analfabeto funcional se todo mundo é. Tem problema eu ter uma relação fria, se quando todo mundo tem relação fria. Não tem problema, o meu casamento, o meu vínculo, o meu não sei o que, ser ruim se o de todo mundo é. Ponto, mas esse é o raciocínio. Aí essa própria questão de ter a turma como meta é problema, já mostra que a própria ponto de partida está baixo. Mas vamos falar um pouco do senso de potência, como é que eu desenvolvo? Então assim, quando você tiver a força de não tolerar desrespeito, sedução e coisas afins, teu autoestima subiu. Naturalmente a vida vai mudar muito. Naturalmente, quando você mostrar uma autoestima bem resolvida, os pessoal nem abusam. Não é só que você põe limite no abuso, já emana uma força, já emana uma presença que já inibe. O gaviãozinho nem vem. Tem uma frase no meu livro Habilidade com as Pessoas que eu digo assim: quando você se posiciona, você reposiciona os demais. Muito. Se você entrar fraco ou forte aqui num ambiente, isso já impactou o ambiente inteiro. Totalmente. Então, assim, aí essa é uma novidade. E o senso de potência, como é que desenvolve? Senso de potência é assim. Você tem que fazer alguma coisa, mas alguma coisa que persevere, que progrida. Trabalhar é diferente de produzir. Trabalhar praticamente todo mundo trabalha. Agora, produzir pouca gente trabalha. O trabalho de hoje, o trabalho operacional, o trabalho no mundo do trabalho, aí nas corporações, nas empresas, nas repartições, nas coisas, no modo geral, é muito trabalho, mas é pouca produção. O que eu quero dizer com isso? Trabalho é atomizado, o cara faz uma ponta aqui, um negócio ali. A produção é algo que começa, sintetiza, persevera algo. Tá? Então, o que ocorre? Se você tem um trabalho que não é produtivo, e é a maioria das situações, a maioria dos trabalhos não é produtivo. Tá? Maioria, vasta maioria. Tá? Então você desenvolva uma dimensão de produção. Se você vai pegar e vou fazer um pé de abacate, beleza, vai lá no teu jardim, no teu sábado, no domingão, levanta o pé de abacate. Tá lá, o abacate cresceu. Passou um tempo, você tem um segundo pé de abacate. Passou um tempo, você fez um cercadinho. Passou um não sei o que, você fez ali o pé de não sei o que, vou plantar, sei lá, banana. Há uma coisa, pelo menos na sua vida, que centraliza esforços continuados. Ponto. E aí isto aumenta o teu senso de potência. Tá? E aí você tem algo visível. Se você não quer plantar um abacate, vai ler o Machado de Assis. Mas leia todo o Machado de Assis. Leia, entendi esse autor. Não é que eu li uma curiosidade de um autor. Eu dominei um assunto consistentemente, agora eu vou para outro. Na questão intelectual isso é muito claro. Você tem que ter um domínio pleno de algo, depois progredir para outro, ou seja, você vai vendo a progressão de algo. O mundo do trabalho não pensa assim, o mundo do trabalho é material, você tem que funcionar. Deu cabo na função? Beleza.
Mas isso, o trabalhador, nesse sentido, ele não vê o todo, ele não vê a progressão e não a ocupação da empresa. Mas tem que ser ocupação da pessoa, é uma coisa que eu faço, que persevera. Tá? E aí, com um senso de potência começando, isso reforça a autoestima, você vai ter uma relação íntima, vai ter uma relação de amizade, qualquer coisa assim, ela também deve perseverar. Que você é um forte. Hoje, como a gente tolera, inclusive, a ruptura, a não perseverança familiar no primeiro problema, também é, em grandes medidas, fora da potência. As pessoas não têm a potência de perseverar um projeto de longo prazo. Tá? E aí você tem que construir isso para você. É você que tem que... eu me pus. Quem mandou você construir o abacateiro? Ninguém, eu mesmo. É um senso de autodesafio. Eu me desafio a tal coisa e eu vou levando tal coisa e a coisa progride. Tanto que as pessoas sem senso de potência, elas, ora tá aqui, ora tá ali, ora tá não sei onde, depois não sei. Mas o que exatamente progrediu? O que exatamente perseverou? Nada, nada. E aí a gente nota também aí, Vicente. A minha atrapalha. E aí a gente nota também aquela questão da pessoa fazer as coisas por prazer ou por dinheiro. Né? Olha, é uma questão muito difícil que está tocando. Porque não tem um senso de potência presente. A pessoa não está fazendo porque quer fazer, porque escolheu progredir naquela direção. Porque não recebe ou não sente prazer. É verdade, mas aí tem uma coisa muito tinhosa, tá? Isso decompõe uma atenção um pouco grande. O prazer é bom e mal. Mesmo naquilo que você se desafia, ele pode ser desprazeroso. Mas tem que ter uma ideia um pouco sutil. Não pode, há uma ingenuidade muito difundida de tratar prazer como felicidade e desprazer como infelicidade. Na hora que você rompe um vínculo, porque você está sendo desrespeitado, pode ser altamente desprazeroso, mas é uma fonte de felicidade. Na hora que você aceita um desafio, na hora que você aceita um desafio autoimposto para progredir, ele pode ser uma fonte de muito desprazer, mas ela pode ser uma fonte de felicidade, a um nível sutil, tá? A um nível sutil. O cara trabalha por dinheiro, talvez o dinheiro dê até prazer para ele, tá? Mas não necessariamente é felicidade. Então é muito sério. Inclusive eu aviso aqui, um dia você pode me convidar para vir aqui, a gente fala uma coisa extensa. Vamos fazer uma separação dos prazeres e da felicidade. Perfeito. Tá? Eu gosto muito daquela abordagem que uma vez chegou um milionário, um banqueiro, chegou para Madre Teresa Calcutá. Ela estava lá lavando o pé de um pobre, então, certo? Um milionário chegou: Madre, eu não faria seu trabalho nem por $1 milhão. Ela disse: eu também não. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Você tá entendendo? Não é por $1 milhão que eu estou fazendo. E não quer dizer nem que ela tenha prazer naquilo, mas que ela tem felicidade. Isso é uma diferença sutil. Então, assim, mas a felicidade implica passar por desprazer. Se você tiver que rearrumar teus afetos para pôr respeito, principalmente com pessoas íntimas, é altamente desprazeroso. É muito dolorido, inclusive. É muito, quando você tem que pôr limite, entende? Eu recebo pessoas com coisas assim. O cara tem que pôr limite no pai dele. Eu tenho que dizer para ele: vai doer pra cacete, mas é o que você tem que fazer. Por quê? Você está fazendo algo que é antinatural. O pai dar amor de orientação para o filho, a mãe dar cuidado, é natural que seja assim. Agora, pode ser que seja uma relação tóxica, não perverteu. Então você tem que valer de uma força que no limite é sobrenatural para falar: ó, vai. Isso é dolorido, gente. Isso é altamente desprazeroso. Mas é o que vai dar caminho para uma construção dessa saúde afetiva que vai levar para uma felicidade. Agora, a relação masoca, por exemplo, pode ter muito prazer. Eu bato, mas eu levo no shopping depois. Tá? Eu bato, mas depois tem sexo gostoso.
tem prazer, ainda que esteja roubando a felicidade. Então tem que tomar um cuidado muito grande. A coisa boa tem esforço e pode ter dor. A coisa ruim pode ter prazer. Ser indolor. Isso, então, essa própria questão, por isso que na ética de Aristóteles ele já mostra que você não pode reduzir a ética a essa problemática do prazer. Ah, eu estou gostando, está todo mundo alegrinho. Não, você tem que ter um discernimento, já uma visão intelectual, tá, uma inteligência minimamente estabelecida para você avaliar coisas dentro de uma perspectiva maior. Entendeu? Então vamos lá, autoestima desenvolvida, senso de potência desenvolvida. Futuro vai... Estamos falando de uma pessoa futuramente feliz? Digamos que o chão da casa está feito para o prédio subir. Tem ainda outros requisitos, de tipo achar o seu destino, achar a sua vocação, aceitar o destino e descobrir a vocação. São itens muito importantes. Esse problema de vocação chega muito na cada vida. Sim. É difícil achar a vocação? É. Mas sabe o que é mais difícil do que isso? Assumi-la. Assumi-la. Eu falo, tenho 54 anos de idade. Aos 34, eu sou advogado de profissão de origem. Aos 34 eu comecei um processo de reflexão. Aos 40 eu reverti totalmente a vida. Optei por uma vida que é dirigir a Casa da Crítica, que não é totalmente desprazerosa, mas ela me traz muito mais desprazeres que a advocacia me trazia. Só que ela me traz muito mais felicidade. Só que tem que reorientar a vida. Vai abrir mão disso para seguir aquilo. Isso é um dilema vocacional muito claro. Ah, mas depois... Enfim, então há uma dificuldade em descobrir vocação. E a maior dificuldade do que eu tenho acompanhado com as pessoas, tá, é realmente entregar a ela. Porque aí você tem que renunciar a um jeito que a vida meio que já andou. A vida naturalmente vai andando para um lado. Muito raro, é raríssimo alguém saber sua vocação aí nos 18, 20 anos. É raríssimo. Pode até ser o caso, mas é muito raro. Mas que a vida vai acontecer, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer, a vida está andando e etc. Tá? E a consciência vai chegando depois. Aí você tem que ir fazendo um processo de vai e vem, de reparação e tal. E aí, para inclusive ter a força de reverter um processo de mundo, de caminho de mundo, se não tiver afetividade sólida lá embaixo, esquece, não vai conseguir. Aí já descobriu o jogo que está furado, mas nem porque veio, porque não tem a base nisso. Não vai ter a força para poder fazer a mudança. Aí você pega, precisa desenvolver a inteligência? Precisa. Só que se o cara tem baixa autoestima, ele vai estudar para ser orgulhoso. Ele vai estudar para ser orgulhoso. Se o cara não tem senso de potência, ele vai estudar para ser richento. Sabe assim? Então, faltou lá embaixo, os andares de cima vão subir no treme-treme. Mais ou menos, vai ficar tudo mais ou menos. Coisa fica ali, aquele jogo mesmo de mais ou menos. E lembra, a gente está falando de grandes linhas, de caminhos razoáveis e tal, mas não está falando de perfeição, tá? Não está falando de perfeição. Agora, é tão insano a dimensão afetiva que a concepção de felicidade é respondida de maneira insana também. Você pergunta para o que é felicidade, você pergunta para o que é liberdade, nossa, o que é amor? Você vai ouvir respostas que mostram assim, que os tipos de resposta. Amor é transar. Ponto. A felicidade é consumir. Você está entendendo? Liberdade é poder viajar. Sabe assim, de maneira solta, sólida, até às vezes com... Então assim você vai vendo o simplismo, que no limite é tosco, é falso, tá? E abaixa a profundidade da vida. Se os teus afetos são mais ou menos constituídos, você está criando condições para elaborações maiores do intelecto, da vida espiritual, da profundidade. A vida é grave, a vida é uma coisa grave. Tá? Não existe muito... claro, não estou dizendo que você não possa ter diversões, que seja ilícito, ruim, negativo ter lazer, eles são necessários. É necessário o lazer, inclusive para você voltar para as ocupações da progressão e etc. Mas não que tudo você tem que fazer para gozar do prazer.
É aquela ideia do tipo, do cara que separa, eu vou 30 anos, 40 anos eu vou trabalhar, depois eu vou viver. Não, a vida já é, e agora? Você está entendendo? A vida já está aqui. Acontecendo. A vida já acontece. Isso já é uma outra ilusão. São racionalizações que não se sustentam. Mas se você vai perquirir, como é que fala uma coisa dessa? Você vai ver que tem uma questão muito grave lá embaixo nos afetos. A pessoa pode estar vivendo 30, 40 anos de relações tóxicas terríveis. Terríveis. Pode ter inibições e nunca fez nada. Então, o cara tem titulação acadêmica, mas o que o senhor exatamente fez? Não construiu nada. Exatamente. Qual é a sua obra? Não, trabalhei. Sim. Aprendemos a necessidade de autoestima, senso de potência, como desenvolver isso, produzindo algo de maneira constante, de forma progressiva, no caso do senso de potência, e no caso da autoestima, também exigindo respeito. Né? Também, mas esse respeito também vai se obtendo progressivamente. Progressivamente, né? No sentido de exigir esse respeito e ir granjeando em todos os ambientes, em todas as dimensões que a pessoa está. Ainda há espaço para a gente dizer que a busca pela felicidade, então, seria o maior motivo para a pessoa querer desenvolver sua autoestima e senso de potência? Podemos assumir isso? A felicidade é a razão de ser da vida. Amar é a razão de ser da vida. Você, uma pessoa muito amadurecida, não quer ganhar amor, ela quer dar. Ela já está nessa condição. Os afetos é matéria. Um afeto é material. Nascemos chorando, nascemos acuados, nascemos isso. O processo de maturação humana é um processo de desmaterialização. Você fala que alguém parou o fluxo da maturação quando ele estaciona num grau da matéria. Natural que a criança queira a estima da mãe, no sentido, ela só gosta dela se a mãe gostar dela. Naturalismo, quando é criança. É natural que o menino não vá para cá, não vá para lá, não sei que o pai orientou, proibiu ou mandou. Beleza, enquanto é criança. Porque é muito matéria. Nós somos seres, no ser biologicamente mais dependente do pai e da mãe somos nós. Os animais têm outros graus menores, tem um ou outro mais ou menos, mas assim, nós somos biológicos. Então, há a fase em que a gente é credor de uma ordem afetiva de fora sobre nós. Que bom quando a gente recebe essa ordem afetiva boa, que facilita o nosso processo de nos auto-ordenar. Agora, isso é raro, gente. A maioria das pessoas é órfã. A maioria das pessoas é órfã, tá? Eu não estou falando só orfandade de pai e mãe morreu, mas orfandade de pai que conhece, mãe que conhece, pai que exerceu bem a maternidade, mãe que exerceu... E não estou falando de pais perfeitos, eu só estou falando de pais razoáveis. A maioria não teve pai e mãe razoáveis, paternidade e maternidade razoável no Brasil. Os níveis de orfandade no Brasil são assustadores. Isso, em boa medida, explica tanta desordem afetiva. Mas, assim, esse processo do fluxo da maturação, que é uma materialidade absoluta, a psique está sendo constituída, a inteligência, a personalidade, a abertura para o espírito, é um processo que vem. Tá? Uma vida amadurecida, ela desmundaniza. Uma pessoa muito amadurecida, ela está ocupada com assuntos espirituais. Ela não está mais ocupada com o mundo. É uma expressão que se diz na tradição cristã, que ela é vencer o mundo, é vencer a matéria, estar ocupado com o assunto da eternidade. Tá? Para isso, claro, começou o afeto, o que é a matéria em si, no sentido extremo, pleno da matéria, quando eu falo os afetos são dimensão material. A matéria, essencialmente, é uma dimensão de caos e de ordenação de fora. Ela é naturalmente caótica, ela é ordenada de fora. Na medida que vai desmaterializando, vai existindo uma ordenação de dentro, tá? E uma auto-ordenação. E aí, você pode conceber intelectualmente, de forma razoável, que não, eu nasço, mas não é para ser feliz? Não. Não dá para você conceber
que a razão de ser da vida não seja a felicidade. Isso é uma bobagem, inclusive, de Aristóteles. A grande questão, e aí é um nível de maturidade, o que é a felicidade? Todo mundo fala, a felicidade é o fim em si. Ok, mas o que é a felicidade? A felicidade é o consumir. A felicidade é eu pegar as gostosas. A felicidade é que todo mundo, eu abafei na balada. A felicidade é acumular. A felicidade, isso aí você está dando respostas que, por sua vez, vão decorrer de um nível de afetos que a pessoa tem. E que tudo bem, dependendo da fase da vida. A menina ter autoestima porque ela é bonita, que bom, quando ela tem 16, 18. Agora, com 30, 40 anos, ela achar que ela é valorizada e que ela vale porque ela usa o shortinho na bunda. O homem se achar forte porque ele desafia não sei quem, porque faz quando tem 14 anos de idade, beleza. Mas depois de um tempo fica difícil. Fica muito difícil. E aí existe a felicidade falsa. Sabe aquele negócio de marmanjão? É triste. Marmanjão, 50 anos de idade, babando pro piriguete. Você vai contar para mim que ele é feliz? Você vai contar para mim que ele é feliz? Você pode falar que ele se engana, que ele gosta. Beleza, isso é feliz. Até porque a felicidade falsa é a felicidade afirmada. O feliz não está nem aí, não afirma nada, ele está simplesmente fugindo das coisas. Você está entendendo? Sabe, o drogadão dentro do bueiro. Não, que eu gosto disso aqui, isso quer dizer. Então você vê o esquema de revolta do cara. Sim. Você está entendendo? Então a felicidade pode ser fingida, mentira, e tantas vezes. Tá? Então, assim, nesse processo, como você está falando, a felicidade. Então, o que é felicidade? Depende da resposta, do grau de maturidade da pessoa, na questão de valores, questão de gênios, enfim. Um grande sentido geral, que é que afirmar que a felicidade é uma dimensão do espírito. E aí tem aquela diferença que a gente cogitou um pouco antes, do problema do prazer. O prazer é material. A felicidade é espiritual. É espiritual. Tá? Mas você precisa desenvolver ao longo da vida o espírito. O espírito está sempre aí. Você desenvolve propriamente a condição de abertura à luz. A luz sempre está posta, ela sempre está disponível. Agora, o processo de maturar, tá, é o processo de pôr ordem nesses afetos que vai tonificar a possibilidade de você ir abrindo a luz e, obviamente, gozar de uma felicidade num sentido maior, que vai passar por aceitação do destino, de realização de uma vocação, e etc., e de uma missão. E aí você tem outros níveis muito mais amplos de consideração. Agora, o que acontece é que, infelizmente, isso é um dado fácil para qualquer um do público ver, a ordem afetiva das pessoas é basada demais. O cara está querendo que gostem dele. O cara, mas assim, num nível que se não gostam dele, ele se prostra como um mendigo. Ele se prostra como um mendigo. O cara pode ser abusado de ser leal com aquele que abusa. Um abusa mais, ele é mais leal ainda. Aí abusaram mais ainda, ele mostra mais a lealdade. Sabe, são coisas, gente. Aí como é que um cara desse pode fazer percorrer uma travessia de ascese espiritual? Ele está parado num patamar lá embaixo. Tem que voltar lá, mexer nesses afetos, e depois desses afetos são minimamente tonificados, retomar o rumo da vida. Há a capacidade de resiliência. Então, enquanto estamos vivos, temos a capacidade de resiliência. Tá? A própria aceitação desses processos passados, de desvio, etc., um auto-perdão, aí, etc., então, isso retoma dentro do processo de resiliência e retomar. Tá? Não existe, gente, mesmo a vida orientada, legítima, lucidamente com a felicidade, não é vida perfeita. Não existe vida sem desprazer, não existe vida sem sofrimento. Tá? E existe vida com abertura ou com fuga. Ponto. Existe vida que quer ser grata à graça e tem vida que vai se revoltando. Isso existe. Agora, vida gozosa nesta dimensão material não há, plenamente ininterrupta, não existe. Daí, querer que você vai, não, eu queria isso, mas o mundo é imperfeito. Sempre foi, sempre vai ser. É você que vai pôr limite nos afetos, mas não, é porque eu estou num lugar e que... todos os lugares têm muita toxicidade. Uma coisa séria, quando você começa
a estudar os afetos, a estudar as formas de toxicidade, etc., é que você começa a ver coisa que estava lá sempre, você não via. Você começar a identificar narcisista, nossa senhora, você chega em alguém e vê, nossa, aquele ali é cão sem chifre, aquele ali é morcegão, aqui são as serpentinhas e não sei o que, olha lá, aquele lá é monstrinho, mas eu fico aceitando dizendo que não percebi. E isso, inclusive, está ligado, por exemplo, à autoestima. Na hora que você vai pôr no limite, nos abusos mais explícitos, você vai identificando os abusos sutis, que você não consegue ver enquanto você não cuidava, inclusive, nos explícitos, tá? E aí você vai vendo, na hora que você vai ganhando a força de construir coisas que perseveram, você vai vendo, pô, mas como eu fui débil, como eu deixei, eu perdi... Bem, é o processo de reparação da vida, e aí vai seguir, etc. Então, agora, a pessoa que casa com o desvio, a pessoa que casa com a dor dela, tá? Tudo a vida passa no presente. Então, nós temos pessoas que casaram com o passado. Vem aí também aquela questão, né, Vicente? Você desenvolveu autoestima, reforçou o teu senso de potência. E vice-versa. Vai chegar um momento que você vai esbarrar numa solidão intelectual aí. Dá Sim. para falar um pouquinho sobre isso? Sim, a vida é solitária. A travessia de cada um. Se você teve o pai e a mãe e recebeu o melhor, beleza, mas você tem que incorporar e ser o pai e mãe de você mesmo. Esses são os pais e mães que interessam. Isso é você que vai se dar. E é você se deu ou você não se deu. Claro, pode ter um fator ambiental que te ajuda um pouco ou te prejudica, é verdade. Tá? Mas em todas as tradições, todos os pensadores sóbrios, tá? E quando você começa a resolver o problema da felicidade num nível maior, é que você tem que resolvê-la espiritualmente. Uma progressão espiritual é sair do mundo, ou seja, encontrar o que? Eu e Deus. Não há exatamente o outro. Você pega um caso facinho de demonstrar isso, para quem já tem um pouco de sensibilidade, o amor. Amar é dar. É dar sem criar vínculo. Eu chego aqui e vim dar para você uma coisa. Agora, se eu dou para comprar a tua amizade, para que você me bajule, eu estou negociando. Uma contrapartida já não é. Viu, amor? Não estou dando. É um dar. Agora, isso já é muito difícil. Primeiro que as pessoas não querem dar, elas querem receber, na maioria das vezes. Um ego, uma maturidade baixa, o problema dela é ser amada e não dar amor. Mas mesmo dar amor é dar amor, não é dar falso amor. Tá vendo? Isso é um ato político. Se eu dou para que você fique perto de mim, parou um utilitarismo explícito ou sutil, ou etc. Enfim, mas quando você dá, você está solitário. Eu dou para você o que era meu, ficando inclusive sozinho, sem a coisa. Tomar decisão também é uma solidão. Você só decide sozinho. Ah, mas é um grupo decidiu. Então um grupo negociou um caminho. Porque a decisão é consenso, né? Então, na hora que você vai desenvolvendo propriamente os atos do espírito, tomada de decisão, por amor, etc., naturalmente você vai preenchendo um vazio interior só com Deus. Num nível de progressão. Só com Deus. Quando você é criança, é natural que você entenda Deus como um velhinho de penhoar que anda lá de pijamão em cima da nuvem. Mas depois que você é adulto, não dá mais. Você está entendendo? E isso são todas as fases da progressão. Você acha que tem que amar, dar as coisas para as pessoas ficarem todas juntinhas. Depois que você é adulto, você vai entendendo que não é exatamente isso. Você tem que, inclusive, ajudar os outros a fazerem os seus processos de individuação. Tá? Há um ponto na vida em que você ajuda a pessoa a falar, olha, agora vamos construir. Você pode chegar em qualquer lugar e ter um tumulto de afeto e ficar na sua, você já está individuado. Quando a gente fala aqui de desenvolver uma solidão, isso é muito verdade, que é desenvolver uma personalidade, que é maturar, não quer dizer viver vida de ermitão, ou que tem que fechar numa clausura do mosteiro. Quer dizer que você tem condições de ser assim, independentemente de distrações no mundo. Eu gostei dessa expressão, desenvolver uma solidão. Sim, você desenvolve. Você vai para a morte sozinho. Não vai ninguém com você. Não é ato imposto, né? Você busca essa solidão para conhecer-se de fato. Quando você estiver solitário, e para isso a tua autoestima tem que estar forte, o teu senso de potência está forte, porque a solidão é um ato de força, e é uma solidão de alto, de você gostar de você mesmo. Quando você está só, você está consigo. No
No primeiro nível, você está só, você está desesperado. No segundo nível, você está com só, estou comigo. Gosto de mim. Num terceiro, então, eu e Deus. São maturações. Aí o que acontece? Está forte para ver isso. Tá? E você desenvolve isso. E nesse processo, vai existir já um salto, que é a capacidade de atenção. Nessa solidão, mais materialmente realizada ou interiormente realizada, o processo de atenção. Atenção é a nossa força. Inclusive, você vê os dispersos, eles são fracos. O disperso está fora da realidade. Tá? O atento está na realidade. O atento está no presente. É uma força que reúne as nossas dimensões psíquicas, as nossas coisas. Se eu estiver atento, eu estou vendo as coisas e estou vendo a mim. A forma que eu vejo, a forma que eu reflito, a forma que eu penso e como que eu ponho essa experiência dentro do fluxo de experiência que eu já carrego, uma biografia, tal, e etc., que eu já tenho. Esse processo é um processo de atenção. E eu vou ficando mais forte. E quando você estiver solitário, você está muito atento, a tua atenção aumenta. Tá? E quando você está na vasta maioria dos grupos, a razão de ser dos grupos é uma razão oposta à atenção, que é a distração. Você vai ao grupo para distrair e não para ficar atento. Exatamente. Veja bem, não é que toda distração é um problema, mas assim, você tem que pôr no seu devido lugar. O cara vai na festa, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o grupo do não sei o quê, o grupo daquilo. É um carente que não está conseguindo prestar atenção nele. E ele justamente precisa do processo de atenção, porque desse processo de atenção, por sua vez, vai emergir um outro tipo de presença, que vai ser uma presença do espírito, uma presença da luz, uma presença de autossatisfação, de recursos propriamente espirituais para bater. Tá? Mas assim, se castrou lá embaixo, nada disso vai subir. Todas essas dimensões não têm chão para subir. E se subir, sobe torto. Ponto. E se subir, sobe torto. Uma pessoa, eu vou seguir uma máxima que é de Aristóteles, tá? Uma pessoa ser intelectualizada, antes dela ter afetos ordenados, é ruim. Ela pode usar tudo aquilo contra ela mesma e pode usar tudo aquilo para rixar, etc. Então, antes tinha uma tradição antiga. Não adianta ser. Tem uma passagem que ele diz: é preferível ter a coragem antes de ter a inteligência. Né? Muito necessário, porque a inteligência sem a coragem o cara vai ter mecanismos verbais para justificar a covardia. Né? Ele vai tentar ficar justificando, ele vai ter recursos para justificar a covardia, ao invés de desenvolver a coragem. Tem uma abordagem grega, ele é estudioso de Aristóteles também, eu que indiquei, vai estudar Aristóteles na raiz, né? Um homem que morreu há 2.500 anos e ilumina nós até hoje, aí, com tanta coisa. Tinha uma abordagem grega da paideia, que era da nudez. As pessoas gregos, vai haver uma estátua de um homem nu, não tem nada de pornográfico, ela era um símbolo de força. As pessoas já não têm nada a esconder, porque a nudez era uma conquista. Dependendo do grau de virtudes que as pessoas tinham, elas iam tirando roupas, porque a roupa era uma representação do engano, do desvio, da sedução, do véu. Alguém que se mostra nu plenamente não tem nada o que esconder de si para os outros e, portanto, nem de si para si. E vários autores nisso estaria a paideia. Então, nesse momento em que a força moral da nudez estivesse instalada no homem, seria razoável que ele ganhasse a força da intelectualização. Aí ele poderia receber os bens intelectuais, assumindo que ele já tem uma força moral, de onde se espera que ele faça bom uso, bom gozo desses bens espirituais, desses bens intelectuais. Tá? Mas antes de você ter um bem, se você não souber usar o bem, era melhor não ter. Você pega a questão rasa, dá dinheiro para um cara que sempre foi pobre, ele pode ficar mais pobre, pode ficar extremamente pobre. Dá um mínimo de instrução para um estúpido, ele pode ficar mais estúpido. Tá? Entenda, uma coisa é difícil. Se você não começa pela perspectiva profunda,
que a perspectiva da condição humana, tá? Que vai passar lá por esse interior dos afetos, não existe solução material externa, existe solução que tem que começar de dentro da pessoa. É lá, e aí você vai voltar para a pessoa já tem uma autoestima, já tem um senso de potência razoavelmente equilibrado, para bem fruir de um bem, a mais que você pode adicionar. Agora, tem um ritmo de andamento das coisas, você não pode violar isso. Você não pode querer levar para a criança, levar para o jovem, vamos falar sobre Deus, no sentido maduro. Você começa, que tinha um homem de penhoar, que anda lá em cima, que é bonzinho, e você vai levando ao nível dos mistérios, até o nível que, num primeiro momento, ao máximo de luz pode ser horripilante para alguém, mas você prepara a pessoa. E aí a gente vai voltar para a questão da retórica. A retórica, onde que a retórica entra nisso tudo? A grande qualidade de um retor, isso Aristóteles, você é estudioso, ele vai saber, é compreender dentro de um ambiente, de um público, e é por isso que a retórica é uma arte de educação. É você compreender, não só como afetos funcionam, mas em que pé de afetos, em que pé de maturidade, qual o grau de luzes e entendimento que esta e esta pessoa tem, para que você possa intervir perante essas pessoas de acordo com o nível em que elas estejam nesta desenvoltura, ou seja um nível de desenvoltura, ou seja um nível de desordem. Tá? Em que escala a pessoa está? Né? Em que escala a pessoa está. Você não pode levar um máximo de ordem para quem não está preparado para de ordem. Agora, se o cara está resolvendo problemas basais que alguém tem que gostar dele porque ele não gosta dele, você tem que primeiro, você tem que acatar aquele estado que a pessoa está. Entendeu? E a partir de você, ela não pode receber tudo. Você entendeu? Aí você tem que entender o que vai fazer, etc. Dar um caminho. E se não, tem que tomar muito cuidado com a questão de educação dos afetos, muito cuidado, porque você, e por isso que isto aqui não é, vou repetir, isto aqui não é uma sessão terapêutica, isso aqui não é um aconselhamento individual, isso aqui não é um resolve todos os casos, isso aqui nós estamos falando coisas para referência e reflexão. Agora, se eu chegar para alguém e falar, isso aqui que é, irmão? Tua mãe não gosta de você, teu pai não gosta de você, tua mulher não gosta de você, teu trabalho é uma merda, tudo que você estudou não presta, porque você chega para o cara e fala, tá tudo errado, entendeu? O caos precisa de ordem externa. Sim, mas tem que chegar pela beirada, você não pode chegar. Sim, tem aquela frase da Clarice Lispector, você toma muito cuidado ao falar dos vícios das pessoas, que pode ser que aquilo que é a única coisa que ela tem, naquele momento, e aí você tem que montar uma estratégia para beirada. Uma diferença muito grande que existe entre um terapeuta e um filósofo, isso é uma diferença muito séria. O filósofo entende. Qualquer assunto que um terapeuta possa entender, um filósofo entende. Ponto. Entender é muito fácil. Agora, há uma sensibilidade desenvolvida comumente pelos terapeutas, pelos psicólogos. Eles são muito mais ligados na pessoa. Então, muitas vezes, em 2 sessões de atendimento, de uma análise, o cara já entendeu o esquema. Ele pode gastar meses, anos, preparando um paciente para receber um dado que, a partir dali, ele dá um salto nos afetos, reorganiza um patamar. Bom, o pessoal da filosofia não costuma, na maioria das vezes, ter esse tipo de sensibilidade. O psicólogo está mais focado na pessoa concreta que está ali. O filósofo está muito... Vê bem, obviamente tem uma generalização caricaturizada que eu estou fazendo aqui. Sim. Tá? Mas assim, via de regra, o pessoal das psis tem uma sensibilidade muito mais orientada à pessoa. Eles estão desde sempre a pessoa, a dor, aquilo ali. E o psicólogo e o filósofo, via de regra, está muito mais a ideia, o entendimento do que efetivamente aí a pessoa. Então, isso é uma diferença. E por isso que eu saliento muito isso aqui. Esta aqui é uma conversa geral, de referência, não é aqui nenhuma consulta, nenhum apanágio de solução de coisas. Tem que ter uma maturidade para entender isto. Tá? Isso é bastante importante. E até como os afetos estão ruins, gente, o cara ouve uma coisa, ele pode tanto se irritar, quanto pode estar em pânico, pode passar não sei o quê. Como é que faz? Como não existe receita de bolo milimétrica.
Tá? Existem as coisas razoáveis, e aí, mas não há como o indivíduo deixar de ser responsável de eu tenho que fazer esta caminhada, eu tenho que ir adequando, compreender minha personalidade, meu gênio, isso e ir ajustando as coisas de acordo. A minha própria inteligência, como ela funciona, como não funciona. A minha missão é a minha, então somente minha, é intransferível, porque a minha personalidade é minha, é intransferível. Agora, os movimentos que tem aí, não, eu não tenho personalidade, eu tenho orgulho de que eu estou igualzinho a todo mundo. Isso é um problema que está aí, tem aí. As pessoas estão trabalhando com um grau que o direito de igualdade é absoluto e é a mãe de todas as soluções. E que ele não tem seus perigos também. E que tenha devido direito de igualdade dentro de alguns sentidos críticos. E ele é terrível dentro de outros sentidos críticos. Entendeu? Você tem que... Existe a vida que quer ser preto no branco, é a vida que vai buscar um fanatismo, a vida que vai buscar um sádico para chamar de seu, etc. Ponto. Assim, que no limite é uma desordem dos afetos. Então, uma frase do Olavão, que ele dizia assim: se os afetos estiverem ajeitadão, fica na suave que as coisas vão dar certo. A vida vai fluir. Eu acho que ele tem maior para dar razão nesse ponto. Tá? Muito bom. Não acho que é assim, os afetos estão em ordem, não. Mas eu acho que é muito razoável. Muito razoável. Muito bom. Muito bom. Vicente, suas considerações finais desse nosso bate-papo? Quero agradecer, é uma alegria. Eu conheci o Simon pessoalmente hoje, tá? Mas já faz alguns anos que nós fazemos trocas. O Simon já estudou comigo lá na Casa da Crítica vários cursos, fez o Trivium, vira e mexe, pede, a gente faz uma discussão. E aí, o que vamos estudar agora? Para onde vai? Que rumos? Comentários que ele fez aqui durante o bate-papo. Que alegria! Eu orientei, vai estudar Aristóteles, que vai te ajudar. Tá? Você vê já conhecimentos qualificados, o Aristóteles disse isso nesse ponto, isso aqui. É isso aí, a gente tem que buscar. É muito relevante você buscar orientação, não casar com ninguém, gente. Não é para casar com Aristóteles. Ele é uma referência boa, mas não é o pai de ninguém. Nunca use o filósofo para fazer vez de pai, de mãe, de dono, e nem divinize ninguém. E eles têm erros também. Mas são fontes para você falar. Vai ler um Aristóteles, vai ler um Platão, um Agostinho, um Tomás, um Fromm, um Ortega, um Lavelle. Tá? Tem referências boas, uma Simone Weil, tá? E etc. Tem referências boas que a gente pode se valer aí, tá? E construir um caminho. Tá? Assim, mas arruma os afetos. Se você não arruma os afetos, vai ficar ali. Tá? E aí jogo os jogos que engana que eu gosto. Então, assim, hoje eu conheci o Simon pessoalmente, estou de passagem aqui para o Poço de Caldas, que alegria, tá? Isso é uma felicidade, não é um prazer. Isso, é claro, tem prazer. Você não me conhecia, tal, demos risada, um aperto de mão ali, isso é prazer. Mas tem mais do que isso, tem felicidade. Tá? Simon, então, muito obrigado, tá? E eu estou sempre aí, puder colaborar com alguma coisa aí do teu canal, das outras coisas, e conta comigo. Vicente, muito obrigado. Foi uma alegria conhecê-lo pessoalmente. Demos uma volta aqui num ambiente gostoso, o Vicente está hospedado. Fica aqui o meu agradecimento público, não só por esse trabalho de hoje, mas também pela mentoria, pelo seu trabalho na Casa da Crítica. Foi um prazer. Abraço, cara. Simon Hill, você e sua empresa livres de problemas de comunicação. Acesse www.simonhill.com.br.